No momento em que eu jogava a primeira flor sobre o caixão do meu filho, meu celular vibrou com uma mensagem que fez meu coração parar. Estou vivo. Não acredite nela. Meu nome é Teresa. Tenho 64 anos e acabara de enterrar meu único filho biológico. Durante toda a minha vida em Pouso Alegre, criei Diogo sozinha depois que meu marido morreu num acidente de trânsito. 3 anos depois, adotei Tiago, um menino de rua que encontrei numa madrugada fria. Eram meus 2 tesouros, minha razão de viver. Olhei ao redor do cemitério com as mãos tremendo. A família da minha nora, os Mendonça, estava ali, mas algo não batia. Aline, minha nora de 28 anos, parecia mais aliviada do que triste. Dona Vera, sua mãe, olhava constantemente para o relógio como se tivesse pressa de ir embora. Seu João, o pai, permanecia calado, com uma expressão que não conseguia decifrar. Diogo tinha 32 anos, era engenheiro civil e morreu numa queda de andaime na obra onde trabalhava. Um acidente terrível, segundo a polícia. Mas aquela mensagem, como alguém poderia ter enviado do número dele? Quando Diogo se casou com Aline 2 anos atrás, nossa relação mudou completamente. Ela vinha de uma família rica, sempre deixava claro que minha casa simples e meus móveis antigos não eram dignos dela. Aos poucos, meu filho foi se afastando. As visitas ficaram raras, os telefonemas escassos. Dona Teresa, meus pêsames, disse Dona Vera, se aproximando com um abraço frio. Diogo era um bom menino. Agora precisa se cuidar. A senhora não é mais nova. Havia algo na forma como ela falou que me incomodou profundamente. Não era consolo, parecia quase uma ameaça velada. Tiago estava ao meu lado, segurando minha mão. Meu filho adotivo tinha 25 anos agora. Trabalhava como técnico em informática e nunca me abandonou. Diferente de Diogo, que parecia ter vergonha das nossas origens humildes depois que se casou. Mãe, vamos para casa. Tiago sussurrou no meu ouvido. Você precisa descansar. Mas eu não conseguia parar de pensar na mensagem. Seria possível que fosse algum tipo de último recado que Diogo tinha programado para enviar? Ou seria Tiago tentando me consolar de alguma forma estranha? Olhei para ele discretamente, mas seu rosto mostrava apenas preocupação genuína. Não, não foi ele. O sol começava a se pôr quando finalmente saímos do cemitério. Aline veio até mim com os olhos secos, sem rastro de lágrimas. Teresa, vou precisar resolver algumas coisas dos papéis do Diogo. Amanhã passo lá em casa para conversarmos sobre o seguro de vida e essas coisas. Seguro de vida? Diogo nunca me mencionou nada sobre isso. Na verdade, nos últimos meses, ele mal falava comigo. Naquela noite, deitada na minha cama, olhei novamente para a mensagem no celular. As palavras pareciam gritar do visor. Estou vivo, não acredite nela. Não acreditar em quem? Em Aline? No que exatamente? Pela primeira vez em semanas, senti que talvez não soubesse de toda a verdade sobre a morte do meu filho. E uma sensação estranha começou a crescer no meu peito. Não era apenas dor pela perda, mas uma inquietação que não conseguia explicar. O vento batia na janela do meu quarto e eu tinha a impressão de que Diogo estava tentando me dizer algo muito importante. Algo que poderia mudar tudo o que eu pensava saber sobre os últimos dias da vida dele. Era como se uma porta estivesse se abrindo devagar, e eu ainda não tinha coragem de enxergar o que havia do outro lado. Acordei no dia seguinte com a sensação de que alguém estava me observando. A casa estava silenciosa demais, envolvida numa quietude que parecia respirar comigo, inspirando medo, expirando incerteza. Aquela mensagem continuava ecoando na minha mente como um sino que não para de tocar. Cada badalada trazendo uma onda de questionamentos que eu não conseguia responder. Era estranho como uma simples frase podia mudar completamente a percepção de tudo ao redor. Os móveis que conhecia há décadas pareciam diferentes, como se guardassem segredos que eu nunca havia notado. A luz que entrava pela janela criava sombras em lugares onde antes só havia familiaridade. Fui até a cozinha preparar um café,
mas cada movimento parecia ensaiado, como se eu estivesse representando a rotina de uma vida que já não me pertencia completamente. Foi quando meu celular vibrou novamente, cortando o silêncio matinal como uma lâmina afiada. Outra mensagem do número do Diogo. Cuidado com o que vai comer e beber. Elas querem que você fique calada para sempre. Minha mão tremeu tanto que quase derrubei a xícara. O barulho da porcelana contra o mármore da pia ecoou pela cozinha vazia, amplificado pelo medo que começava a se instalar em meus ossos. Elas. Quem eram elas? E por que alguém quereria me fazer mal? Uma senhora de 64 anos, viúva há tantos anos, que mal saía de casa a não ser para cuidar das plantas no quintal e fazer as compras básicas no mercado da esquina. Que mal eu poderia representar para alguém? Que ameaça uma mulher como eu poderia oferecer? Mas conforme as perguntas se multiplicavam, uma certeza sombria começou a se formar no meu peito. Havia coisas sobre a morte do meu filho que eu não sabia. Coisas que talvez eu não quisesse saber, mas que precisava descobrir. Eram 10 horas da manhã quando Aline chegou acompanhada da Dona Vera. Vieram com uma sacola de pães doces que exalavam um cheiro artificial demais, doce de uma forma que fazia meu estômago revirar, e um termômetro com chá que fumegava com um vapor estranhamente espesso e pegajoso. Trouxemos um lanche para a senhora, disse Dona Vera com um sorriso que não alcançava os olhos. Era o tipo de sorriso que as pessoas ensaiam no espelho antes de sair de casa. Uma expressão estudada que pretendia transmitir carinho, mas que revelava apenas cálculo. Imagino que não esteja com vontade de cozinhar nestes momentos difíceis. É verdade, sogra, completou Aline, e a palavra sogra saiu de sua boca como se fosse um peso que ela carregasse contra a vontade, uma obrigação social que a incomodava profundamente. Precisa se alimentar para ter forças. Já fez o café da manhã? Olhei para os pães e me lembrei da segunda mensagem. O cheiro doce demais, quase enjoativo, que grudar no ar como uma nuvem suspensa. O vapor do chá que subia em espirais lentas, hipnotizantes, como fumaça de incenso em um ritual que eu não compreendia. Uma parte primitiva do meu cérebro, aquela que nossos ancestrais desenvolveram para sobreviver, começou a pulsar com alarmes silenciosos. Era como se meu corpo soubesse de algo que minha mente ainda se recusava a aceitar. Obrigada, mas não estou com fome, respondi, observando a reação delas com uma atenção que me surpreendeu. Era como se uma parte de mim tivesse despertado durante a noite. Uma parte que sabia reconhecer perigo mesmo quando ele vinha disfarçado de carinho maternal. Dona Vera insistiu, e sua voz carregava uma urgência mal disfarçada que fez meus músculos se tensionarem. Pelo menos o chá, Dona Teresa. É calmante, feito com ervas especiais que vão ajudar com o nervosismo. A senhora precisa de algo para relaxar nestes momentos tão difíceis. Não, obrigada mesmo. Prefiro água. As duas trocaram um olhar rápido que não passou despercebido, um olhar carregado de irritação e algo mais profundo que eu não conseguia identificar. Era como se minha recusa tivesse atrapalhado algum plano cuidadosamente elaborado, como se eu tivesse rejeitado mais do que simples hospitalidade. Por uma fração de segundo, vi algo se mover atrás das máscaras de preocupação que usavam. Algo frio, calculista, que fez minha pele se arrepiar. Depois que elas saíram, fiquei inquieta, andando pela casa como um animal enjaulado que sente a presença de predadores, mas não consegue identificar de onde vem o perigo. Havia algo no ar que me deixava nervosa, uma sensação de que estava sendo observada, mesmo estando sozinha, como se as próprias paredes tivessem olhos. Resolvi subir até o escritório do Diogo, um pequeno cômodo onde ele guardava seus papéis quando ainda morava comigo. Cada degrau da escada parecia ecoar mais alto que o normal, como se a casa estivesse amplificando todos os sons para me lembrar de que eu estava sozinha, vulnerável. O assoalho de madeira rangeu sob meus pés com sons que pareciam sussurros de advertência. Quando abri a porta do escritório, o cheiro de papel velho e tinta se misturava com algo que não conseguia identificar. Talvez fosse apenas a memória do meu filho impregnada naquele espaço.
ou talvez fosse algo mais tangível, mais ameaçador. Mexendo numa gaveta antiga, entre contas velhas e documentos sem importância aparente, encontrei uma carta com a letra dele, escondida como se fosse um tesouro perigoso demais para ficar à vista. Estava datada de apenas uma semana antes da morte. Mãe, se alguma coisa acontecer comigo, procure o Tiago. Eles não querem apenas me matar, vão atrás da senhora também. Desconfie de tudo que a Aline disser. O dinheiro mudou ela completamente e a família dela é ainda pior do que eu imaginava. Perdão por ter me afastado, mas foi a única forma que encontrei de protegê-la. Amo você para sempre. Diogo. O mundo pareceu inclinar levemente, como se a gravidade tivesse mudado de direção, e eu estivesse deslizando lentamente em direção a um abismo que não conseguia ver. Minhas pernas ficaram fracas, trêmulas como folhas no vento, e me deixei cair na cadeira dele. Reli a carta 3 vezes, cada palavra se cravando na minha mente como pequenas adagas envenenadas. Meu filho sabia que ia morrer? Como era possível? E que dinheiro ele mencionava? Que segredos a família da Aline escondia que justificavam o assassinato? As perguntas se multiplicavam na minha cabeça como ondas em um lago perturbado por uma pedra atirada com força. Tudo que eu achava que sabia sobre os últimos meses da vida do Diogo começava a se despedaçar, revelando uma realidade muito mais sombria e perigosa do que eu jamais havia imaginado. A chuva começou a cair forte lá fora, daquelas tempestades típicas de março em Minas Gerais que chegam sem avisar e transformam o mundo em tons de cinza e melancolia. O som das gotas batendo no telhado criava um ritmo hipnotizante, quase como uma música fúnebre tocada por instrumentos invisíveis. As horas se arrastaram como séculos. Tentei ler, assistir televisão, fazer qualquer coisa que me distraísse dos pensamentos que corriam soltos pela minha mente, mas era inútil. A carta do Diogo havia aberto uma porta que eu não conseguia mais fechar, e do outro lado havia apenas escuridão e perigo. Era quase meia-noite quando ouvi batidas na porta. Meu coração disparou, saltando contra as costelas como um pássaro desesperado tentando escapar de uma gaiola. Quem bateria na minha porta a essa hora, numa noite de tempestade, quando qualquer pessoa sensata estaria em casa, segura e aquecida? Olhei pela janela e vi a silhueta de Tiago, encharcado até os ossos, olhando nervosamente ao redor, como se estivesse sendo seguido. Mesmo na escuridão cortada, apenas pelos lampejos dos relâmpagos, pude ver a tensão em seus ombros, a forma como ele se movia, alerta, cauteloso, como um animal que sente a presença constante de predadores. "Mãe, abre logo", ele disse em voz baixa quando reconheceu minha sombra na janela. Havia uma urgência em sua voz que fez meu sangue gelar. "Filho, o que aconteceu? Está molhado até os ossos." Tiago entrou rapidamente e trancou a porta, não apenas com a fechadura, mas também com a corrente de segurança e a trava adicional que eu raramente usava. Seus olhos estavam vermelhos, injetados de sangue, como se tivesse passado dias sem dormir. Havia uma urgência em seus movimentos que me fez sentir um frio na barriga que não tinha nada a ver com a temperatura da casa. "Mãe, preciso te contar a verdade. Fui eu quem mandou aquelas mensagens do celular do Diogo." Senti o chão fugir debaixo dos meus pés. A sala pareceu rodar lentamente ao meu redor, como se eu estivesse dentro de um carrossel silencioso que alguém tivesse posto para girar sem meu consentimento. "Como assim, Tiago?" Diogo me deu o telefone dele antes de morrer. Na verdade, ele me procurou 3 dias antes do acidente. Se é que podemos chamar aquilo de acidente. Estava desesperado, com medo, disse que se alguma coisa acontecesse comigo, deveria te avisar que não foi acidente. Ele descobriu coisas sobre a Aline e a família dela que... Tiago fez uma pausa, passando as mãos trêmulas pelo rosto molhado. "Mãe, eles mataram meu irmão." As palavras dele ecoaram pela sala como um trovão que ressoa muito depois do clarão ter sumido. Senti como se todo o ar tivesse sido sugado dos meus pulmões, deixando apenas um vazio doloroso no peito, um buraco negro que parecia querer me engolir inteira. "Mas como você pode ter certeza?
A polícia disse que foi acidente na obra, que o andaime tinha defeito. Tiago puxou o celular do bolso com movimentos nervosos, suas mãos tremendo tanto que quase derrubou o aparelho. Porque ele me mandou vídeos, mãe. Gravou tudo nos últimos dias, como se soubesse que algo ia acontecer. A Aline só se casou com ele pelo dinheiro. Descobriu isso através de conversas que interceptou. Obrigaram ele a fazer empréstimos enormes, a assinar seguros de vida que valiam milhões, a colocar tudo no nome dela. E quando ele ameaçou contar a verdade, minha voz saiu como um sussurro fantasmagórico. Eles o mataram. E agora querem fazer o mesmo com a senhora. Por isso mandei aquela mensagem sobre não comer nem beber nada que eles oferecessem. A dona Vera tem contatos, conhece gente que trabalha com essas coisas. Gente que faz mortes parecerem naturais, acidentais. Olhei para a carta que ainda estava na minha mão, o papel já amassado pelos meus dedos nervosos. Tudo começava a fazer sentido com uma clareza terrível e assustadora. O afastamento súbito do Diogo, que eu havia interpretado como vergonha ou mudança de personalidade. A frieza da Aline no funeral, como se estivesse representando um papel ensaiado. A pressa inexplicável da família em resolver as questões do seguro. E principalmente aqueles pães doces com cheiro artificial demais e o chá com vapor espesso que elas haviam trazido pela manhã. Tiago, você tem as provas? Tem tudo mesmo? Tenho tudo, mãe. Vídeos onde o Diogo explica toda a situação, mensagens de WhatsApp com ameaças diretas, até recibos de banco falsificados mostrando as transferências forçadas. O Diogo era mais esperto do que eles imaginavam. Sabia que eles iam tentar algo e se preparou para nos proteger mesmo depois da morte. A chuva continuava batendo nas janelas com uma força que parecia querer quebrar o vidro e invadir nossa conversa. Mas agora eu não sentia mais medo. Sentia algo diferente crescendo no meu peito. Uma raiva fria e calculista que se espalhava pelas minhas veias como uma substância que me dava uma força que eu não sabia que possuía. Era uma raiva limpa, purificadora, que queimava todas as lágrimas e lamentações que eu havia carregado desde o funeral. Meu filho não tinha morrido num acidente trágico. Ele foi assassinado por ganância, por pessoas que eu havia recebido na minha mesa, para quem havia oferecido carinho de mãe, que haviam fingido ser família. E agora eu sabia exatamente por quem. Tiago ligou o notebook na mesa da cozinha com movimentos precisos, como quem já havia feito isso muitas vezes antes. O brilho da tela iluminou nossos rostos na penumbra, criando uma atmosfera de conspiração que me fez perceber que nossa vida simples havia se transformado numa investigação policial caseira, numa busca pela verdade que poderia nos custar tudo. O primeiro vídeo que Diogo havia gravado era de 2 semanas antes da morte. Meu filho aparecia na tela com o rosto de quem carregava um peso maior que os ombros podiam suportar. As olheiras profundas denunciavam noites em claro, e seus olhos, que eu sempre conhecera brilhantes e cheios de vida, estavam opacos, como se uma luz interior tivesse se apagado lentamente, dia após dia. Mãe, se você está vendo isso, é porque algo aconteceu comigo. Sua voz ecoou pela cozinha silenciosa, e foi como se ele estivesse ali, na nossa frente, me fazendo companhia mais uma vez. Mas havia algo na sua expressão que me partiu o coração. Era a resignação de quem sabe que está caminhando em direção ao próprio fim. A Aline. Ela nunca me amou. Descobri conversas dela com a mãe planejando nosso casamento apenas pelo meu dinheiro e pelos contatos da empresa. Eles sabiam tudo sobre mim antes mesmo de nos conhecermos. Quanto eu ganhava, quais contratos a empresa tinha, até sobre o seguro que eu já possuía. Foi tudo calculado. Na tela, Diogo mostrava papéis espalhados sobre uma mesa que reconheci como sendo do escritório dele, no apartamento que dividia com Aline. Extratos bancários com valores que me fizeram engolir em seco, assinaturas que pareciam forçadas, contratos com letras miúdas que certamente escondiam armadilhas jurídicas que ele só havia descoberto tarde demais. Eles me obrigaram a fazer empréstimos enormes, a assinar seguros de vida que nem sabia que existiam. Me forçaram a colocar
tudo no nome dela, alegando que era prova de amor, de confiança. E quando eu questionava, ameaçavam. A voz dele quebrou um pouco, revelando o menino vulnerável que ainda existia dentro do homem forte que ele havia se tornado. Ameaçavam machucar você se eu não cooperasse. Por isso me afastei, mãe. Não era por vergonha ou por estar mudado, era para protegê-la. Eles disseram que qualquer contato excessivo comigo poderia colocar você em perigo, que estavam sempre observando. Lágrimas escorriam pelo meu rosto sem que eu percebesse. Meu filho tinha carregado esse peso sozinho, tentando me manter segura, enquanto eu me sentia abandonada e rejeitada. Que mãe terrível eu havia sido por não perceber seu sofrimento, por não insistir em descobrir o que estava acontecendo. Tiago pausou o vídeo e me ofereceu um lenço. Tem mais, mãe. Fica pior. O segundo vídeo era ainda mais perturbador, gravado apenas 3 dias antes da morte. Diogo parecia um fantasma de si mesmo, e sua voz carregava uma urgência desesperada que fazia meu peito doer. Mãe, eles estão acelerando os planos. Ontem o seu João me levou até um canto na obra e disse que minha lua de mel com a proteção deles estava chegando ao fim, que eu tinha até o final da semana para assinar os últimos documentos ou as consequências seriam irreversíveis. Na tela, Diogo mostrava conversas no WhatsApp e mesmo através do vídeo pude sentir a frieza calculista das palavras. Você vai assinar esse seguro de 2 milhões, senão sua mãe pode sofrer um acidente doméstico. Idosa, sabe como é? Qualquer tropeção pode ser fatal. E quem vai suspeitar? Velha tropeça e cai, bate a cabeça, morte natural. Minha garganta se fechou ao ler aquelas palavras. A naturalidade com que ameaçavam minha vida, como se eu fosse apenas um obstáculo inconveniente em seus planos, me fez sentir uma raiva que não sabia que possuía. Era uma raiva que queimava como ácido, corroendo todas as certezas que eu tinha sobre a natureza humana. Tem mais, disse Tiago, apertando play novamente. Se algo acontecer comigo, procure o Tiago imediatamente. Dei a ele cópias de tudo, vídeos, documentos, provas. Ele sabe o que fazer. E cuidado com tudo que eles oferecerem para comer ou beber. A dona Vera se gabou de conhecer pessoas que fazem remédios especiais para problemas como você. O vídeo terminou com Diogo olhando diretamente para a câmera. Eu te amo, mãe. Sempre amei. Se eu morrer, saiba que foi tentando protegê-la. Mas agora você tem que se proteger sozinha. Confie no Tiago. Ele é o único que pode ajudá-la agora. Tiago, precisamos levar isso para a polícia imediatamente, disse, minha voz saindo mais firme do que eu esperava. Calma, mãe. Primeiro vamos juntar mais provas. O Diogo me ensinou que não podemos dar chance para eles escaparem. Gente como os Mendonça tem dinheiro, tem influência, conhece juízes e delegados. Vão tentar desacreditar tudo que temos, dizer que são montagens, que estamos inventando tudo por dor da perda. Precisamos de um caso irrefutável. Na manhã seguinte, saímos de casa com um propósito que eu não sentia há anos. Cada passo rumo ao banco parecia ecoar com determinação, como se estivéssemos marchando em direção à justiça que meu filho merecia, armados com a verdade como nossa única arma. O banco onde Diogo mantinha sua conta principal ficava no centro da cidade, num prédio imponente de vidro e aço que sempre me intimidara um pouco. Mas naquele dia, entrei pelas portas giratórias como uma mulher em missão, como alguém que finalmente havia encontrado um propósito maior que o próprio medo. Conseguimos cópias dos extratos dos últimos 6 meses, através da gerente, Dona Mônica, uma mulher de meia-idade que conhecia Diogo desde que ele abriu a primeira conta, ainda adolescente. Ele estava muito estranho nos últimos meses, Dona Teresa. Ela nos confidenciou, baixando a voz como se as paredes pudessem ter ouvidos. Vinha sempre acompanhado da esposa ou do sogro. Parecia nervoso, suava muito, olhava constantemente para os lados como se estivesse sendo perseguido. Uma vez me perguntou, bem baixinho, se eu podia fazer alguma coisa se alguém o estivesse obrigando a movimentar a conta. E você não achou suspeito? Achei muito, mas quando perguntei diretamente se estava tudo bem, ele olhou rapidamente para a Aline, que estava ao lado, e disse que sim, que era apenas o estresse do trabalho.
Fiquei de mãos atadas. Não posso interferir nas decisões dos clientes baseada apenas em intuições. Os documentos que Dona Mônica nos forneceu pintavam um retrato sombrio dos últimos meses de vida do Diogo. As retiradas eram sempre em valores redondos: 50 mil, 100 mil, 200 mil. Grandes quantias que coincidiam exatamente com as datas das mensagens ameaçadoras que vimos no celular dele. Olha isso, disse Tiago, apontando para uma transferência específica. No mesmo dia que seu João mandou aquela mensagem sobre o acidente doméstico para você, foram retirados 300 mil reais. E a assinatura... Mãe, olha a diferença. Comparei com outras assinaturas do Diogo. Era gritante. A letra estava trêmula, desesperada, completamente diferente da caligrafia segura que eu conhecia. Saímos do banco com uma pasta cheia de evidências, mas eu sabia que precisávamos de mais. Números numa página podem ser contestados, explicados por advogados caros. Precisávamos de testemunhas, de pessoas que vissem com os próprios olhos o que realmente aconteceu no dia da morte do meu filho. A obra onde Diogo trabalhava ficava na periferia da cidade. Um esqueleto de concreto e ferro que se erguia contra o céu cinzento como um monumento inacabado aos sonhos interrompidos. O mestre de obras, seu Antônio, era um homem de 60 anos, com mãos calejadas e olhos que haviam visto muito da vida. Quando expliquei quem eu era, sua expressão mudou imediatamente. Reconheci nela algo que aprendi a identificar durante aqueles dias. O olhar de quem sabe mais do que está disposto a falar, de quem carrega um peso na consciência. Dona Teresa, aquele andaime estava novo. Ele disse depois de olhar ao redor para se certificar de que estávamos sozinhos. Tinha sido instalado na semana anterior por uma empresa especializada. Eu mesmo fiscalizei o trabalho, testei pessoalmente. Não tinha como cair sozinho, não do jeito que caiu. Mas a polícia disse que foi falha na estrutura. Seu Antônio soltou um suspiro pesado, carregado de frustração e algo que parecia culpa. Olha, não quero me meter em confusão, a senhora sabe como é. Mas teve uma coisa estranha naquela manhã. Ele baixou ainda mais a voz, como se as palavras fossem perigosas demais para serem pronunciadas em tom normal. Viu Diogo entrar na obra acompanhado de um homem mais velho. Não era horário de visita, não era dia de inspeção. Discutiram bastante lá em cima, no terceiro andar. Dava para ouvir as vozes alteradas, gritos até, mas não conseguia entender o que estavam falando. A discussão durou uns 20 minutos. Consegue descrever esse homem? Moreno, cabelo grisalho bem arrumado, uns 60 anos, bem vestido. Usava um terno caro, meio deslocado para uma obra em construção. Sapatos sociais que não eram apropriados para pisar em concreto úmido. O que mais me chamou a atenção foi que ele saiu correndo depois que aconteceu o acidente. Nem esperou a ambulância chegar, que é o que qualquer pessoa normal faria. A descrição batia perfeitamente com seu João. Cada detalhe se encaixava como peças de um quebra-cabeças macabro que finalmente começava a revelar sua imagem completa. Tem câmeras aqui? Seu Antônio fez uma expressão amarga, quase de raiva. Tinha sim, sistema novo que a construtora havia instalado há pouco tempo. Mas estranhamente, naquela semana específica, o sistema estava com defeito. O técnico disse que alguém havia mexido nos fios principais durante a madrugada. Cortaram tudo com precisão cirúrgica. Coincidência demais para meu gosto, se é que me entende. Voltamos para casa com mais peças do quebra-cabeças, mas também com a certeza crescente de que estávamos lidando com pessoas que haviam planejado cada detalhe meticulosamente. Não foi um crime passional ou um impulso. Foi execução fria, calculada, profissional. Tiago organizou tudo numa pasta: os vídeos do Diogo, os extratos bancários, o depoimento informal do seu Antônio, a carta que encontrei. A mesa da cozinha parecia uma central de investigação. Falta uma coisa, mãe. Uma testemunha que viu o que realmente aconteceu. Alguém que estava dentro da casa deles quando planejaram o crime. Mas quem poderia ter visto? Você disse que o sistema de câmeras foi sabotado propositalmente. Não estava pensando em câmeras. Estava pensando na Simone.
Simone, claro. A empregada doméstica dos Mendonça há mais de 10 anos. Uma mulher de 40 e poucos anos, sempre quieta, sempre discreta, tratada pela família como se fosse um móvel que ocasionalmente precisava ser movido de lugar. Durante os poucos almoços de domingo que participei na casa da minha nora, notei como a família a tratava com uma indiferença cruel que me incomodava. Não era apenas falta de cortesia. Era como se ela fosse literalmente invisível para eles, como se não fosse sequer humana. E pessoas invisíveis têm uma vantagem única: podem ver e ouvir tudo sem serem notadas. Você acha que ela sabe de alguma coisa? Mãe, empregada doméstica é como móvel numa casa rica. Eles falam de tudo na frente dela, achando que ela não entende ou não liga. E pelos vídeos do Diogo, ele mencionou que as conversas mais importantes eles tinham na sala, achando que ninguém estava ouvindo. Tiago tinha razão. Se alguém poderia ter ouvido os planos da família Mendonça, seria a Simone. A mulher que passava o dia inteiro naquela casa, limpando, organizando, sendo ignorada como se fosse parte da decoração. O problema era como chegar até ela. A família certamente a havia orientado a não falar conosco, provavelmente usando uma mistura de suborno e intimidação que pessoas como os Mendonça dominavam perfeitamente. Mas eu tinha um plano. Conhecia a rotina da Simone porque a via no mercado toda quinta-feira de manhã, sempre sozinha, sempre comprando as mesmas coisas com a eficiência mecânica de quem executa uma lista decorada. Era quinta-feira, e enquanto o sol nascia pintando o céu de cores suaves, eu me preparava para descobrir se nossa suspeita estava certa. Se Simone realmente sabia a verdade sobre o assassinato do meu filho. E se ela estaria disposta a arriscar tudo para fazer justiça. A quinta-feira amanheceu com uma neblina fina que se espalhava pela cidade como um véu que ocultava segredos. Esperei Simone estrategicamente posicionada na padaria do seu Joaquim, um ponto de encontro que parecia casual, mas que eu havia escolhido cuidadosamente. Ficava exatamente no caminho entre o mercado e a casa dos Mendonça, um lugar onde nossa conversa passaria despercebida pelos vizinhos curiosos. Quando a vi saindo do mercado com suas sacolas habituais, carregando o peso de uma rotina que se repetia há mais de uma década, aproximei-me devagar. Havia algo na forma como ela andava, ombros curvados, cabeça baixa, que revelava o cansaço de quem viveu anos sendo tratada como mobiliário humano. Simone, posso falar com você um minutinho? Ela se assustou e o medo que imediatamente tomou conta de sua expressão me fez entender a dimensão do terror em que vivia. Olhou ao redor como um animal acuado, como se as próprias sombras fossem espiões a serviço de seus patrões. Dona Teresa, eu não posso falar. A patroa disse que se alguém da sua família se aproximasse de mim, sua voz se perdeu num sussurro carregado de pavor real. Simone, meu filho foi assassinado. Você sabe disso, não sabe? Foi como se eu tivesse quebrado uma represa. Os olhos dela se encheram de lágrimas que pareciam represadas há meses, lágrimas que carregavam o peso de testemunhar atrocidades e não poder falar sobre elas. Por 10 segundos longos que pareceram uma eternidade, ficamos ali paradas no meio da calçada, duas mulheres unidas pela dor e pelo medo, mas separadas pelas circunstâncias que faziam de uma vítima e da outra cúmplice silenciosa. Quando finalmente conseguiu falar, sua voz era quase inaudível. Encontre comigo hoje à noite, 10 horas, na Igreja do Rosário. E venha sozinha, pelo amor de Deus. Se eles descobrirem... Não terminou a frase, mas não precisava. O terror em seus olhos dizia tudo. O resto do dia se arrastou com uma lentidão torturante. Cada hora que passava parecia durar uma eternidade, e minha mente não conseguia se concentrar em nada além do encontro que se aproximava. Tiago insistiu em me acompanhar, movido pelo instinto protetor que sempre demonstrava, mas eu sabia que Simone só falaria se se sentisse completamente segura, e isso significava estar sozinha. Mãe, não gosto da ideia de você sair sozinha à noite para encontrar alguém que claramente tem medo, disse ele, preocupação genuína estampada no rosto. Filho, se queremos descobrir a verdade sobre o que aconteceu com seu irmão,
Preciso fazer isso. Simone é a nossa única chance de ter uma testemunha ocular do que realmente aconteceu naquela casa. Cheguei à igreja alguns minutos antes das 10. A Igreja do Rosário, com sua arquitetura colonial preservada, estava mergulhada numa quietude reverente. As velas do altar criavam círculos de luz dourada que dançavam nas paredes de pedra, e o cheiro de incenso antigo impregnava o ar com uma solenidade que me dava coragem. Simone apareceu pela porta lateral como uma sombra hesitante, olhando nervosamente para todos os lados antes de se aproximar do banco onde eu estava sentada. Mesmo na penumbra da igreja, podia ver que suas mãos tremiam. Dona Teresa, o que eu vou contar pode me custar o emprego, ou coisa pior. Sua voz ecoou baixa entre as colunas antigas, carregada de um medo que ia muito além da preocupação profissional. Simone, eles mataram meu filho. Você tem filhos também, não tem? Ela assentiu, limpando uma lágrima que teimava em escorrer. Tenho 2 meninos pequenos. Por eles é que tenho tanto medo. Então você entende exatamente o que estou sentindo. Entende por que preciso da verdade, não importa o preço. Simone respirou fundo, como se estivesse reunindo toda a coragem que possuía antes de atravessar uma ponte que, uma vez atravessada, mudaria sua vida para sempre. Eu ouvi tudo, Dona Teresa. Todas as conversas. Eles achavam que eu não estava prestando atenção, que eu era apenas parte da decoração da casa. Mas eu escutava cada palavra, cada plano, cada detalhe sórdido. Conta tudo, filha. Desde o começo. A Dona Vera planejou o casamento da Aline com seu Diogo desde o primeiro dia. Não foi coincidência, não foi amor à primeira vista. Eles investigaram a vida dele minuciosamente. Descobriram sobre os contratos da construtora, sobre o dinheiro que ele ganhava, até sobre os seguros que já possuía. A Aline reclamava constantemente que tinha nojo de fingir que amava ele, que era repugnante ter que beijá-lo e dividir a cama com ele. Mas a mãe sempre dizia que era só temporário, que logo tudo seria deles. Cada palavra era como uma facada no meu coração. Imaginar meu filho apaixonado, confiante, acreditando ter encontrado o amor da vida enquanto dormia ao lado de alguém que sentia nojo dele, me causava uma dor física. Depois que casaram, começaram a apertar o cerco. Cada semana era uma nova exigência. Empréstimos para investimentos fictícios, seguros que precisavam ser assinados urgentemente, documentos que transferiam bens para o nome dela. E sempre com a mesma ameaça. Se ele não cooperasse, alguma coisa terrível aconteceria com a senhora. E sobre o dia da morte dele? Minha voz saiu estrangulada. Simone hesitou por um momento, depois puxou o celular do bolso com mãos que tremiam visivelmente. Eu gravei a conversa deles depois que chegaram da obra naquele dia. Estavam na sala, achando que eu não estava em casa, mas eu estava escondida na despensa, ouvindo cada palavra maldita. Ela colocou o áudio para tocar, e meu mundo desabou completamente. Primeiro a voz da Aline, carregada de irritação. Pai, você exagerou! Não era para ter empurrado ele com tanta força, agora vai dar problema. Depois a voz do seu João, fria e calculista. Não teve jeito, menina. Ele disse que ia contar tudo para a polícia, que não aguentava mais viver essa mentira. Que preferia ir preso a continuar sendo nosso fantoche. Era ele ou nós. E por último, Dona Vera, com uma frieza que gelou meu sangue. O que está feito, está feito. Agora temos que focar na viúva. Ela não pode desconfiar de nada. E tem que assinar logo esses papéis do seguro antes que comece a fazer perguntas. Minha mão tremeu tanto que quase derrubei o celular da Simone. Era a confissão completa, sem ambiguidades, sem possibilidade de interpretação alternativa. Tem mais, ela continuou, passando o áudio para outra gravação. Eles falaram sobre você, sobre como se livrar da senhora também. Na segunda gravação, escutei Dona Vera explicando friamente. Vamos dar um tempo para não levantar suspeita. Depois começamos a visitar a velha regularmente, sempre levando comida e bebida especiais. Algumas gotinhas do remédio que o Dr. Fernando nos deu e em poucas semanas ela vai ter um ataque cardíaco bem natural. Ninguém vai suspeitar de nada.
Agora eu entendia perfeitamente o recado que Tiago havia me passado sobre não comer nem beber nada que eles oferecessem. Minha vida estava literalmente por um fio. Simone, você aceita depor? Fazer uma denúncia formal? Sei que está arriscando tudo, mas sem seu testemunho eles podem escapar. Dona Teresa, eu tenho muito medo. Eles têm dinheiro, influência, conhecem pessoas perigosas. E se eu falar e não derem nada? E se eles me encontrarem depois? Peguei nas mãos dela, que estavam geladas como gelo. Não vai dar errado. Tenho outras provas também. Vídeos, documentos, extratos bancários. E você não vai enfrentar isso sozinha. Te prometo que vou te proteger. Simone me contou então detalhes ainda mais terríveis. Como a família ria quando falava da minha ingenuidade, como planejaram cada passo do assassinato do Diogo com a precisão de cirurgiões, como já tinham escolhido não apenas a forma de me matar, mas até mesmo a data aproximada. Eles disseram que iam esperar 2 ou 3 semanas após o funeral, para não levantar suspeita. Depois iam começar a me visitar com frequência, sempre trazendo comida caseira e chás especiais. Iam aumentar gradualmente a dose até que um dia eu simplesmente não acordaria mais. E todos diriam que foi natural, uma viúva idosa que morreu de desgosto após perder o filho. Saí da igreja com o celular da Simone, que havia gravado nossa conversa inteira. Ela aceitou ir comigo à delegacia no dia seguinte, mesmo sabendo que isso significava queimar todas as pontes com a única fonte de renda que possuía. Dona Teresa, disse ela antes de nos separarmos. Eu deveria ter falado antes. Deveria ter tentado avisar seu filho. Talvez se eu tivesse tido coragem... Não se culpe, Simone. Você estava protegendo seus filhos. Qualquer mãe faria o mesmo. O importante é que agora você está tendo coragem de fazer o que é certo. Chegando em casa, encontrei Tiago me esperando ansioso na sala, caminhando de um lado para outro como um animal enjaulado. E aí, mãe? Ela falou? Conseguiu alguma coisa? Mostrei as gravações para ele. Sentamos juntos no sofá e ouvimos tudo, os dois chorando, eu de raiva e alívio ao mesmo tempo, ele de uma indignação que fazia suas mãos tremerem de vontade de fazer justiça com as próprias mãos. Agora temos tudo, mãe. Não tem como eles escaparem. Temos confissão gravada, testemunha ocular, provas documentais. É um caso fechado. Naquela noite, organizamos meticulosamente todas as provas numa caixa que parecia conter a chave para a justiça que meu filho merecia. Os vídeos do Diogo explicando toda a situação, a carta dele alertando sobre o perigo, os extratos bancários mostrando as transferências forçadas, o depoimento do mestre de obras sobre o dia do crime e agora as gravações devastadoras da Simone. Eram quase 3 da manhã quando finalmente fui dormir. Mas antes de fechar os olhos, olhei para o teto do meu quarto e sussurrei. Calma, meu filho. A justiça vai ser feita. Mamãe descobriu a verdade e agora vai cuidar de tudo. Pela primeira vez desde o funeral, consegui dormir tranquila, embalada pela certeza de que a verdade finalmente viria à luz. A manhã que mudaria tudo amanheceu com um céu limpo e ensolarado, como se o próprio universo estivesse alinhado com nossa busca por justiça. Simone, Tiago e eu nos encontramos na frente da delegacia às 8 horas em ponto, carregando uma pasta que continha 3 anos de sofrimento transformados em evidências irrefutáveis. O delegado Mendes nos recebeu inicialmente com o ar cético de quem já ouviu muitas teorias conspiratórias de familiares inconformados com perdas. Era um homem de 50 anos, com bigode grisalho e olhos que já haviam visto muito da natureza humana. Mas conforme íamos apresentando cada peça do quebra-cabeças, primeiro os vídeos do Diogo, depois os documentos bancários, em seguida as gravações da Simone, sua expressão mudou completamente. Minha Nossa Senhora, murmurou ele ao ouvir a gravação onde a família confessava friamente o assassinato. Isso aqui é muito sério, Dona Teresa. Estamos falando de homicídio qualificado, fraude, ameaça, tentativa de homicídio, associação criminosa. Vou pedir mandados de prisão imediatamente. A transformação na delegacia foi impressionante.
O que havia começado como um atendimento de rotina se tornou uma operação policial de grande escala. Delegado Mendes mobilizou 3 equipes diferentes, coordenou com o Ministério Público e até mesmo contactou a Polícia Rodoviária Federal para interceptar possíveis tentativas de fuga. As primeiras prisões aconteceram na tarde do mesmo dia, com uma precisão quase cinematográfica. Seu João foi pego na rodoviária, tentando embarcar para São Paulo com uma mala cheia de dinheiro em espécie e documentos falsos que já haviam providenciado como plano de fuga. A expressão de pânico em seu rosto quando os policiais o abordaram foi fotografada por um jornalista local e estampou a primeira página do jornal da cidade no dia seguinte. Dona Vera estava literalmente fazendo as malas quando os policiais bateram na porta de sua casa. Tentou alegar estar apenas organizando roupas para doar, mas os investigadores encontraram passagens aéreas para o exterior escondidas entre suas joias e uma quantia suspeita de dinheiro vivo distribuída em diferentes esconderijos pela casa. Aline foi a última a ser capturada e sua prisão foi a mais dramática. Foi encontrada num spa de luxo em Campos do Jordão, onde estava gastando descontroladamente o dinheiro do seguro que nem havia recebido oficialmente ainda. Estava numa sessão de massagem quando os policiais chegaram e testemunhas relataram que ela tentou subornar os agentes, oferecendo dinheiro em troca de algumas horas para resolver alguns assuntos pendentes. O processo judicial que se seguiu foi surpreendentemente rápido para os padrões brasileiros. Com a quantidade e qualidade das provas que possuíamos, nem mesmo os advogados caros que a família contratou conseguiram montar uma defesa minimamente convincente. Tentaram alegar inicialmente que tudo era invenção nossa, fruto do desespero de uma mãe enlutada, mas as gravações eram claras demais para serem contestadas. Durante o julgamento, que durou 3 dias intensos, o fórum da cidade ficou lotado. A história havia repercutido não apenas localmente, mas em toda a região, com jornalistas de vários veículos acompanhando cada desenvolvimento do caso. Era raro ver um crime tão friamente planejado e executado sendo exposto com tantos detalhes. Simone foi absolutamente corajosa durante seu depoimento. Mesmo com os advogados da defesa tentando intimidá-la através de perguntas agressivas e insinuações sobre sua credibilidade, ela manteve a calma e relatou cada fato com uma precisão que impressionou até mesmo o juiz. Eles tratavam o Dr. Diogo como um fantoche, disse ela no tribunal, sua voz firme ecoando pelo salão lotado. Faziam ele dançar conforme a música deles através de chantagem e ameaças. Fizeram ele sofrer meses antes de matá-lo, destruindo sua autoestima e sua confiança. E ainda planejavam fazer o mesmo com a mãe dele, uma senhora de idade que nunca fez mal a ninguém na vida. Quando chegou minha vez de falar, senti uma força que não sabia que possuía. Olhei diretamente nos olhos de cada um dos réus, um por um, antes de começar a falar. Vocês não mataram apenas meu filho, disse, minha voz ecoando clara pelo tribunal. Mataram a confiança dele no amor, a esperança dele numa família feliz, a alegria dele de construir um futuro. Ele morreu achando que tinha sido um tolo por acreditar que alguém podia amá-lo de verdade. Roubaram dele não apenas a vida, mas também a dignidade de seus últimos meses. Aline baixou a cabeça durante todo o meu depoimento. Era a primeira vez desde que a conheci que parecia demonstrar algo que poderia ser interpretado como remorso, embora eu suspeitasse que fosse mais autocomiseração do que arrependimento genuíno. O juiz, Dr. Roberto Silva, foi particularmente rigoroso em sua sentença. Era conhecido na comarca por seu temperamento equilibrado, mas o caso claramente o havia impactado profundamente. A frieza com que planejaram e executaram este crime, disse ele ao proferir a sentença. A calculada manipulação emocional da vítima e a completa ausência de remorso demonstrada pelos réus, tudo isso revela personalidades perversas que representam perigo claro e presente para a sociedade. Seu João recebeu 20 anos por homicídio qualificado. Dona Vera foi condenada a 15 anos por cumplicidade e formação de quadrilha. E Aline recebeu 18 anos por homicídio e fraude.
As penas foram todas em regime fechado, sem possibilidade de progressão antes de cumpridas as respectivas partes mínimas. Todo o dinheiro que eles haviam conseguido fraudulentamente, incluindo empréstimos, transferências forçadas e o valor inicial do seguro, foi devolvido integralmente, acrescido de uma indenização substancial por danos morais. A quantia era significativa, muito mais do que eu precisaria para o resto da vida. Foi então que tive uma ideia que deu novo sentido para tudo o que havíamos passado. Usei parte considerável da quantia para criar o Instituto Diogo, uma organização sem fins lucrativos dedicada a ajudar famílias vítimas de fraudes e golpes amorosos. O Instituto oferece suporte jurídico gratuito, acompanhamento psicológico e orientação para pessoas que se encontram em situações similares à que meu filho enfrentou. Tiago foi fundamental em todo o processo, não apenas durante a investigação, mas também como meu pilar emocional. Ele nunca me deixou desistir, mesmo nos dias mais difíceis, quando o peso de toda a situação parecia insuportável. Mãe, o Diogo estaria mais que orgulhoso da senhora, ele me disse na saída do tribunal após a leitura da sentença. A justiça foi feita e agora outras famílias vão poder se beneficiar da coragem que a senhora teve. Simone também foi devidamente recompensada por sua coragem. Com parte do dinheiro que recebi, consegui ajudá-la a abrir uma pequena lanchonete no centro da cidade. Ela resistiu inicialmente, alegando que já havia feito apenas sua obrigação moral, mas insisti. Você arriscou tudo para fazer o que era certo, Simone. Sua coragem salvou não apenas minha vida, mas possivelmente a vida de outras pessoas que eles poderiam ter vitimado no futuro. Merece uma vida melhor. A lanchonete da Simone prosperou rapidamente. Seus filhos agora estudam numa escola particular e ela se tornou uma pequena empresária respeitada na comunidade. Mais importante que isso, viramos amigas verdadeiras. Ela me visita toda semana, e nossas conversas sobre superação e recomeço me lembram constantemente de que mesmo das piores experiências podem nascer relacionamentos genuínos e transformadores. O mais emocionante de todo esse processo foi descobrir que Diogo havia deixado cartas para mim escondidas em vários lugares da casa. Uma verdadeira caça ao tesouro emocional que ele havia preparado caso algo acontecesse com ele. Tiago me ajudou a encontrar todas, uma atrás do quadro da sala, outra dentro de um livro de receitas que ele sabia que eu sempre consultava, uma terceira grudada embaixo da gaveta do meu criado mudo. Em cada carta, meu filho pedia desculpas pelo afastamento forçado e explicava o amor infinito que sentia por mim. Mãe, sei que não entende por que me afastei, mas foi a única forma que encontrei de protegê-la. Se alguma coisa me acontecer, saiba que meus últimos pensamentos foram sobre nossa vida juntos, sobre como a senhora me ensinou a ser honesto e corajoso. Use essa coragem para descobrir a verdade e para seguir em frente. A senhora merece ser feliz. Nos meses que se seguiram ao julgamento, nossa vida foi se reorganizando lentamente. Tiago trouxe uma namorada, Helena, uma moça doce que trabalha como professora numa escola municipal. Elas se casaram 1 ano depois, numa cerimônia pequena, mas transbordante de alegria genuína. Exatamente o tipo de celebração que Diogo teria adorado presenciar. O processo todo mudou algo fundamental dentro de mim. Descobri que mesmo aos 64 anos, ainda possuía uma força interior que nem eu mesma conhecia. Aprendi que a justiça pode demorar, pode exigir coragem e persistência, mas sempre chega para quem não desiste de lutar pelo que é certo. E principalmente aprendi que o amor verdadeiro, como o que Diogo sentia por mim e o que Tiago demonstra todos os dias, é infinitamente mais forte que qualquer maldade que pessoas perversas possam tramar. 3 anos se passaram desde o julgamento. Hoje estou aqui, em Lisboa, olhando pela janela do apartamento onde Tiago, Bianca e eu vivemos. Eles me trouxeram para Portugal depois que Bianca conseguiu um trabalho numa universidade daqui. Mãe, a senhora merece conhecer o mundo, Tiago disse quando me fez a proposta. Já sofreu demais, agora é hora de viver. Bianca está grávida de 6 meses. Será um menino e eles já decidiram o nome, Diogo.
Será meu primeiro neto, e sei que meu filho estaria feliz sabendo que seu nome continuará na família. Simone me escreve toda semana. A lanchonete está indo muito bem. Os filhos dela passaram no vestibular e ela até começou a namorar um professor aposentado que conheceu na igreja. Dona Teresa, escreveu ela na última carta. Nunca vou esquecer da coragem que a senhora teve. A senhora me ensinou que sempre é possível recomeçar, não importa a idade. O Instituto Diogo já ajudou mais de 200 famílias. Tiago coordena tudo pela internet e estabelecemos parcerias com advogados voluntários e psicólogos. É gratificante saber que a morte do meu filho, apesar de toda a dor, serviu para proteger outras pessoas. Aqui em Portugal, trabalho como voluntária num lar de idosos. Muitos deles não recebem visitas, então passo as tardes conversando, lendo livros, jogando dominó. É incrível como cuidar dos outros ajuda a curar as próprias feridas. Dona Carmen, uma senhora de 80 anos que cuido especialmente, sempre me diz: Teresa, você tem um coração de ouro. Seus filhos foram abençoados por ter uma mãe como você. Às vezes ainda sinto falta do Diogo, principalmente quando vejo alguma coisa que sei que o faria rir, ou quando passo por algum lugar que costumávamos ir juntos. Mas a dor mudou de qualidade. Não é mais aquela dor rasgada do início. É uma saudade doce, misturada com orgulho. Orgulho porque meu filho, mesmo sob pressão e ameaças, não perdeu a essência dele. Continuou sendo o menino honesto que criei. E teve coragem de documentar tudo, sabendo que isso poderia nos salvar. Tiago me surpreende todo dia. Assumiu o papel de filho mais velho naturalmente, cuidando de mim com uma dedicação que me emociona. Bianca o complementa perfeitamente e vejo neles o amor verdadeiro que Diogo nunca teve chance de conhecer. Na semana passada, recebemos a notícia de que a Aline teve o recurso negado pelo tribunal. Ficará presa pelos próximos 15 anos ainda. Dona Vera morreu na prisão no ano passado. O coração não aguentou a vida atrás das grades. Seu João está doente, com câncer, mas continuará cumprindo a pena. Não sinto prazer com o sofrimento deles, mas sinto paz sabendo que a justiça prevaleceu. Mãe, Tiago me disse ontem, a senhora salvou não apenas a nossa família, mas tantas outras que poderiam passar pelo mesmo. É verdade. Descobri que a família Mendonça já tinha feito isso antes. Havia outras investigações correndo em paralelo, outros casos suspeitos que só vieram à tona depois do nosso. No próximo mês, voltaremos ao Brasil para o batizado do pequeno Diogo. Será na mesma igreja onde me encontrei com Simone naquela noite chuvosa. O círculo se fechando de forma bonita. Tenho 67 anos agora e pela primeira vez na vida me sinto verdadeiramente livre. Livre do medo, livre da ingenuidade que quase me custou a vida. Livre para amar sem medo de ser enganada. Aprendi que a verdade sempre encontra um caminho para aparecer, mesmo quando parece impossível. Que a coragem não tem idade e que nunca é tarde demais para recomeçar quando se tem amor verdadeiro ao lado. Meu filho Diogo estará sempre comigo, não apenas na memória, mas na força que encontrei para lutar por justiça, e no neto que levará seu nome, e que crescerá sabendo a história de um pai corajoso e de uma avó que nunca desistiu de fazer o que era certo. Ontem, organizando as coisas para a viagem, encontrei uma última carta do Diogo que ainda não tinha lido. Dizia apenas: Mãe, se conseguir ler isso é porque a verdade venceu. Obrigado por me ensinar que o amor sempre é mais forte que o mal. Cuide do Tiago e seja feliz. A senhora merece toda a felicidade do mundo. Chorei ao ler essas palavras, mas foram lágrimas diferentes. Lágrimas de gratidão, de paz, de um amor que a morte não conseguiu levar embora. Hoje, enquanto preparo as malas para conhecer meu neto, sinto que minha missão aqui na Terra ainda não acabou. Tenho histórias para contar, pessoas para ajudar, amor para dar. E sei que em algum lugar, meu filho Diogo está sorrindo, orgulhoso da mãe que ele ajudou a formar. Uma mãe que aprendeu que nunca é tarde para ser corajosa,
para lutar pelo que é certo e para recomeçar quantas vezes for preciso. A vida me ensinou que o mal pode vencer algumas batalhas, mas o amor sempre vence a guerra. E enquanto eu tiver força e fé, continuarei lutando para que outras mães não passem pelo que passei. Porque no final das contas, é isso que somos: guerreiras do amor, guardiãs da verdade e protetoras daqueles que amamos. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal, comente aqui embaixo de que cidade você é e me responda: no meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode alegrar o dia de alguém.